Olá pessoal, bem-vindo a mais um Lancei Essa, programa dedicado ao founder, você que começou uma empresa, uma startup ou está começando uma startup. E aqui a gente fala sobre casos reais, problemas reais e como que a gente consegue sair dessa para melhor e ajustando você que está aí desesperado, querendo trabalhar com o seu negócio, começar o seu negócio, ou está tendo alguma dificuldade específica. E hoje trouxe aqui um convidado que é muito especial para mim, é um amigo meu, é um cara que primeiro a gente conversou e se identificou como na área de vendas, como vendedores, mas com o tempo as nossas relações a gente foi ficando mais amigo. Thiago, muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado você pelo convite, é um prazer participar aqui do Lancei Essa com vocês. Massa, e falando um pouco sobre o Thiago, eu sei que ele não vai falar tudo sobre ele, mas é um cara que participou de algumas startups, né? Então começou na Ambev, como vendedor da Ambev. Se eu falar alguma mentira, coisa errada aqui, você me corrige, beleza? Sempre vendedor, a gente sempre começa vendendo. Boa, sempre começar vendendo. É um bom lugar para começar a vender, né? Começar a trabalhar. E então começou como vendedor na Ambev, trabalhou depois na Vai Bem picolés, sorvetes gelados, né? Que a gente fez toda a parte de tanto picolés e sorvetes, etc. Né? Uma marca super regionalizada. Uhum. É isso aí. E aí depois foi para BX Blue, ao mesmo tempo, né? Um depois mais ou menos ao mesmo tempo. Né? A BX Blue, que é uma startup aqui de Brasília, que foi acelerada pela Y Combinator. Então, uma startup que eu acho que foi bem na época que a gente estava conversando mais, conhecendo mais, né? Falando do setor de vendas. Trabalhou também na Oio. Na Oio, na Big Green, como fazenda urbana. E aí tem Magnólia também, nesse meio do caminho, né? Que também é outra... enfim, empresa que a gente criou, fundou e hoje estou lá agora dedicado tocando essa operação. Mas tive uma carreira diversa, né? Entre multinacional, Ambev, onde eu fiz carreira, e depois algumas startups e também empreendendo ali na Vera, né? Criando duas empresas, que é a Vai Bem, que a gente vendeu em 2021, e a Magnólia, que a gente cria em 2018 e segue com ela até hoje. Então, um cara altamente gabaritado, e a gente vai falar hoje aqui um pouco sobre como começar um negócio, sobre startup, franquias, funil de venda, para você que está querendo entender um pouco mais sobre isso, de um caso real que deu certo e que, eu admiro bastante, admiro o seu trabalho, já te falei isso algumas vezes e acho muito massa, muito obrigado por estar aqui hoje. Que é isso, obrigado pelo convite de novo, é um prazer participar aqui e trazer um pouquinho da minha experiência do que a gente vem construindo aí durante esses anos. Massa demais. Eu queria começar conversando contigo, porque você, hoje a Magnólia é um sucesso nacional, né? Já está em vários estados, é um modelo de franquia, mas você não teve só a Magnólia, teve a Vai Bem Gelado. Eu quero entender um pouco sobre começar um negócio, já que você começou lá atrás, começou um recente, já não tá tão mais recente, né? A Magnólia já tem 7 anos agora. Já está com 7 anos. E, assim, queria saber de você, se você fosse começar um negócio hoje, agora, né? O que tem de diferente da época da Vai Bem Gelado para a Magnólia e para hoje? O que você vê? Legal. Acho que assim, acho que isso casa tanto com o tempo, né? Tecnologias, automações, enfim, acho que são coisas que a gente já nasceu na era digitalizada, né? E a gente já pegou uma onda muito grande de avanço tecnológico, onde as coisas hoje são muito mais dinâmicas do que quando eu comecei, por exemplo, a Vai Bem em 2015. Mas, além disso, tem a especificidade do negócio, né? Então, naturalmente, cada negócio tem sua particularidade, sua especificidade, e é importante a gente moldar a empresa para atender essa necessidade pontual, né? Então, franquia. Franquia, você tem todo um processo comercial, um rito comercial que ele diverge muito de um varejo de Vai Bem, né? Que você tinha ali 700 pontos de venda aqui comercializando produto, então desde supermercados a pontos de venda, padarias, restaurantes e por aí vai. Então essas especificidades de negócio fazem com que a gente tenha que moldar essa empresa em caminhos e estruturas diferentes para que a gente possa avançar. Mas claramente a tecnologia é um ponto que hoje nos surpreende muito e facilita muito o trabalho comercial, né? Vamos dizer assim. E qual que é a diferença que você vê, então, pelo menos 2 casos reais que você executou, já que você falou que são tempos diferentes, né? E também negócios diferentes, né? O que diverge desses 2 negócios na área comercial? Assim, né? A gente pegando Vai Bem, né? Vamos começar lá da Vai Bem, que é o primeiro negócio que a gente fundou, e aí acho que tem até um paralelo grande com a Ambev, né? A Vai Bem nasce dessa oportunidade de mercado, né? Na época que estava estourando aquele boom das paletas mexicanas, acho que as pessoas viram muito esse movimento, e não tinha nenhuma marca sólida fazendo distribuição.
E aí a gente vê nesse crescimento do mercado muito eufórico, né? Nesse produto que veio com tudo. Só que a gente via que seria um modismo e a gente, cara, vamos pegar esse produto, chamar ele de picolé, porque de fato ele é um picolé, as pessoas nomearam de paleta mexicana. Meio modinha ali. Na modinha, e aí a gente falou, cara, vamos fazer isso com distribuição, que ninguém estava fazendo. Até então, você tinha algumas marcas bem posicionadas, mas fazendo franquia. E nessa época a gente não pensava nada em franquia, a gente queria de fato usar a força, né, da distribuição para ganhar mercado e ganhar capilaridade. Foi assim que a gente fez. Que é o que você fazia na Ambev. Que é o que eu fazia na Ambev. Então, é um modelo comercial com vendedor externo, né, com uma estrutura comercial mais tradicional, vamos dizer assim, né? Então, você tem prospecção ativa, tanto do vendedor, né, passando na rua, visitando porta a porta, cadastrando o cliente, tirando o pedido e fazendo esse fluxo acontecer. Naturalmente, a gente já tinha Instagram, rede social, Facebook, enfim, as plataformas digitais como Google para também gerar tráfego e captar esses leads, né, donos de padarias, de restaurantes, para poder comercializar o nosso produto, né? Então, era um misto, né, de prospecção, tanto outbound, né, e também inbound com a equipe lá gerando tráfego, etc., e com vendedor externo. Então, a gente atuava de uma maneira bem diversa para conseguir aumentar o nosso número de clientes e fazer esse negócio prosperar. Além também de alguns key accounts, né? E aí você tem rede de supermercado. Então, dificilmente você tem abertura com um vendedor, aí tem que ir normalmente um gerente de contas, alguém, enfim, com nível e com uma abertura diferente nesse canal para conseguir aderir e fazer essa abertura e, naturalmente, essa comercialização para essas redes. O que seriam essas contas chaves? Os key accounts são redes de supermercados, e aí tanto regionais como nacionais, que tem, enfim, inúmeras lojas. Por exemplo, Big Box, Dona de Casa, Pão de Açúcar, Carrefour. Então, são grandes redes, onde você tem ali 30, 20, 15 lojas, e você normalmente faz uma negociação com uma rede, e aí isso reverbera dentro de todas as lojas, né? Então, uma negociação... Tem todas de uma vez. Todas de uma vez. Então, algumas regionalizadas, né? Algumas a gente entrava aqui e ampliava todo o Goiás, por exemplo. Então, isso tudo também ajuda, e aí, naturalmente, é uma negociação diferente do que você tem ali no PDV, que você fala com o dono do restaurante, com o dono da padaria, com o dono da banca de revista, né? Então, é uma negociação também diferente. E na Magnolia, é um negócio, é uma venda mais complexa, né? Uma venda que você tem um funil bem mais esticado, porque você tem um investimento maior, né? Então, na verdade, você prospecta sócios, né? A gente fala muito isso, né? Então, a gente passa a ter uma relação muito mais próxima e duradoura até, porque você tem um compromisso financeiro. E quando a gente fala em negócio, a gente acaba... mexendo com investimento e com recurso que aquela pessoa eventualmente guardou durante muito tempo para se ter um novo negócio, uma segunda fonte de renda, ou que de fato vire uma renda principal para essa pessoa. Então, a gente tem um funil comercial onde a gente apresenta o negócio, fala dos diferenciais. Obrigatoriamente, por lei, a gente tem a COF, né, que é a Circular de Oferta de Franquia, onde a gente tem que enviar antes para esse... interessado, ele tem que avaliar aquilo por 10 dias, pelo menos. A gente não pode assinar nenhum documento prévio a 10 dias do envio dessa COF. Então, ele tem esse tempo para, de fato, olhar. Ali tem todos os dados dos franqueados, os franqueados que saíram da rede, para que ele também possa fazer o contato e se sinta confortável com esse investimento que ele vai fazer. E, naturalmente, aí depois que o contrato está assinado, a gente vai para todos os trâmites de abertura, né? Então, e aí, naturalmente, a prospecção ela é muito mais online, digital e também em feiras, né? Então, a gente está, aí desde que a gente abriu a Magnolia, sempre em todas as feiras de franquia, né? Que é a maior feira da BF aqui do Brasil, a maior feira de franquias do mundo. Então, e vocês foram premiados algumas vezes nessa feira, né? A gente foi premiado na primeira feira que a gente fez, em 2019. A gente faz um stand, tem uma premiação de design, a gente ganha o design do ano. Então, foi uma premiação muito icônica, assim, que é legal, que você compete com todos os tamanhos de franquias, né? A gente estava recém-chegado no mercado de franquias. Foi a nossa primeira feira de franquias e a gente já estreou com chave de ouro, ganhando o prêmio máximo de design, que concorre desde empresas novas, como a gente, como empresas que estão nos segmentos há 40 anos, 50 anos. Caramba. Então, de fato, foi uma grande conquista esse prêmio que a gente teve ali. Então, esse é um funil muito importante, né? Então, a parte da feira... Mas e qual foi o outro prêmio que vocês ganharam na feira? A gente tem, na feira não, a gente depois tem mais 2 selos de excelência, né? Que são selos de excelência de franquia. Então, onde os franqueados avaliam a nossa empresa. Então, é um prêmio que ele é
enfim, tem uma auditoria externa, enfim, ele não passa pela gente, a própria ABF que circula o questionário para os franqueados, né, com essa empresa terceira, e dali eles fazem a avaliação do negócio, né? Então, é o médio nível de satisfação do franqueado. Então, só ganham as empresas que estão aderentes à satisfação do franqueado, né? Então, Caramba. essa é uma chancela muito legal, a gente ganhou de novo agora esse ano, que mostra de fato a qualidade na visão do franqueado, né? Não na visão do franqueador. Porque a gente do nosso lado tem muita coisa legal que de fato a gente faz. É muito fácil você falar bem de você mesmo, né? E é legal, assim, a gente até tem alguns marcos que são importantes, ser a única papelaria a única rede de papelaria em franquia no Brasil, ser um modelo inovador dentro do segmento, ser a maior rede de papelaria fina do país. Então tem alguns atributos que são muito legais a gente falar, mas é isso, né? Isso é um pouco do que é um negócio, de fato é o que ele existe, é o que ele faz, é o que ele é. Mas você ter a validação do franqueado que está lá na ponta, né? Que são os nossos sócios, que aqui estão do nosso lado, é uma validação superior, né? Então esse selo de fato é uma chancela muito legal para o universo de franchising, e enfim, a gente conseguiu isso aí 2 vezes, né? Então foram as 2 que a gente participou, e agora a gente abre de novo o 3º selo, então a gente está de novo participando para ganhar novamente, mostrar a consistência do que a gente vem construindo. Que legal. Mostra como o franqueado realmente gosta, né? Isso eu imagino assim, se eu fosse comprar uma franquia, eu ia me sentir muito mais confortável vendo que os outros franqueados também gostam. Exato. Né? E isso. eu não sabia, você falou agora que existe uma legislação específica e nessa legislação os franqueados, os potenciais novos franqueados, eles podem olhar para quem está lá? É algo que tem que ser público ou não? A circular de ofertas de franquia, você tem que, por lei, né, apresentar os contatos dos franqueados ativos, dos franqueados inativos. Então, a gente coloca ali a base desses franqueados para que, de fato, tire dúvidas, né? Entenda um pouco mais na visão do franqueado, como que está operando, quais são, enfim, os diferenciais, quais são as dificuldades, porque, assim, eu acho que não existe uma empresa perfeita, então, naturalmente, todo mundo tem pontos a melhorar. É assim como a gente coloca isso, né? Eu acho que isso faz até parte da nossa melhoria constante, contínua, né? De desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de processos e por aí vai. Mas é importante, isso fala que a COF tem que ter esses contatos. Então, enfim, qualquer pessoa que vai investir em uma franquia, recomenda-se que faça isso, independente de ser Magnolia ou seja qualquer uma que for, que faça toda essa validação realmente de qualidade, enfim, de contato com os franqueados atuais da rede, porque é importante para você pegar uma sensação real do que está acontecendo. Até para você poder melhorar, né, o seu próprio modelo de negócio e um dia conseguir, se você não conseguiu naquele ano, mas um dia conseguir. Sim. Né? Mas aí, falando de novo do funil de venda, da metodologia de venda, entendi que são 2 modelos de negócio diferentes, mas falando de vendas, muda alguma coisa no funil? A prospecção, eu entendi que me pareceu ser um pouco mais complexa a da Magnolia hoje. Né? É uma tomada de decisão que ele demora um pouco mais. Demora um pouco mais. Mas continua ali, prospecção... Eu acho que assim, a venda ela é normal, ela é venda desde sempre, né? Então, para você vender, você tem que ter método e você tem que ter rotina e processo, né? Sem rotina e sem processo, você não vende. Então, não adianta a gente achar que, vou vender porque eu tenho um negócio legal pra caramba. Se não tiver uma pessoa boa, se você não tiver rotina e processo, você não vai vender nada, mesmo tendo o melhor produto do mundo. Então, acho que naturalmente muda as ferramentas, muda o negócio que você vai vender, mas o processo comercial, ele existe e ele tem que existir independente de qual o seu segmento. Né? E quais são as boas práticas? Porque agora falando com um cara que vende tanto que nem você, tão bem que nem você, eu queria entender um pouco mais. Então, tô melhorando. A gente continua crescendo, evoluindo. Acho que vendas é um negócio que a gente não pode parar nunca, de estudar, de se desenvolver. Acho que, naturalmente, eu falei, tem ferramentas que ajudam, que automatizam muitas partes do funil hoje, mas acho que tem 2 pontos assim, que são super relevantes. Rotina é um negócio que conta muito. Acho que se você pegar até grandes referências como A Receita Previsível, né, que é um livro que é muito legal para entender um pouco de como deve se tratar, fala muito, né, da rotina e dos processos, né? Então, todo dia você vai acordar, vai ver, né, no seu primeiro horário, vai fazer follow de tais clientes, depois você vai, abre a prospecção, depois você vai... Então, tem todo o passo a passo que você tem que construir, e aí, naturalmente, cada empresa tem sua especificidade, de repente não é follow que você tem que fazer, você tem que fazer primeiro o contato dos novos que chegaram, que estão mais quentes, e aí você vai adequar a sua rotina para que isso aconteça, né? Então, você tem que entender a sua especificidade e falar, cara, para mim é melhor, nesse momento, atender os que estão chegando agora. Cara, chegam 10 leads por dia.
De manhã, meu funil aqui, ele aquece de manhã. A galera começa a cair no meu funil de manhã. Então, cara, vou deixar minha manhã travada para esse cara, assim que cair, eu já falar com ele em menos de 1 minuto. Então, isso é uma rotina então, que você está colocando. É casuístico, e você coloca isso de acordo com o que você entende que tem mais eficiência para o seu negócio. De repente, não. Às vezes, você identificou que, cara, durante o dia você faz o tráfego na hora do almoço, muitas pessoas, né, se cadastram, mas essas pessoas eventualmente voltam para trabalhar. Então, você já tentou falar várias vezes com as pessoas, só que é o horário de menor aderência, porque não faz sentido que a pessoa está no trabalho, parou ali para almoçar, viu, preencheu, e não faz sentido. Então, deixa para fazer um follow à noite. Aí você vai ter que entender e colocar isso dentro da tua rotina, qual que é o melhor fluxo de atendimento para que você tenha maior efetividade. Mas rotina e processo são dois atributos que eles são fundamentais para qualquer funil e para qualquer negócio. Então, desde vender picolé para padaria, para banca de jornal, até você fazer a venda de uma franquia, enfim, com um ticket maior, né, de 150, 200 mil reais. Então, isso tudo, naturalmente, passa por toda essa estruturação e por toda essa cadência comercial para que se tenha efetividade, né? Então, você começa a entender o seu negócio. Então, quando Mas você como fala... que faz? Erro e acerto? Tipo... erro e acerto, naturalmente, você estruturar, né? Você tem que falar, o que eu espero vender, né? Então, beleza, qual que é o meu funil? Meu funil, eu começo entrando, sei lá, né? Vamos falar, vai bem, de picolé. Então, eu começo aqui, eu tenho que atingir 500 leads de restaurantes. Vou focar em restaurante agora, porque eu fiz uma sobremesa que para restaurante é bom. Então, Então, onde eu vou prospectar? 500 leads. Beleza. 500 leads significa o quê? 500 pontos... potenciais clientes. Tá. Então, eu vou ter uma quantidade de potencial cliente. Da onde que ele vem? Aí você vai fazer prospecção tanto ativa, aí depende do negócio. Na Vai Bem, por exemplo, é o vendedor externo visitando esse perfil de cliente. Então, no planejamento estratégico, você fala, lancei um produto novo. Esse produto novo é uma sobremesa que vai combinar com restaurantes sofisticados. Então, cara, qual é o mapeamento de restaurantes sofisticados em Brasília? Sabe? Tem 1000. Então, vamos fazer a prospecção de 500 aqui inicialmente. Então esses leads você vai... tipo uma lista que você tem de potenciais clientes e aí você seleciona quais você vai visitar. Pode ser nesse caso específico, sim. Aí você fala, cara, beleza, a gente tem que visitar esses 500 aqui. Ou visitar ou abordar eles. Aí pode ser cold call, pode ser, enfim, uma equipe interna de SDR, né, de vendedor interno que está ali fazendo esse pré-aquecimento e busca desses clientes, ou o vendedor passando lá e pegando contato, né, apresentando o produto e tentando vender. Mas você sabe que o seu negócio, por exemplo, todo negócio ele tem uma conversão, né? Ele tem uma efetividade. Não é todo mundo que vai querer comprar franquia, nem que vai querer comprar sorvete. Então, quando você começa a vender, você começa a entender a atratividade e quanto você tem de sucesso nas negociações. Então, se você começa a acompanhar e metrificar isso, você vai ver que a cada 10 reuniões, por exemplo, no sorvete, eu vou vender 5. Maravilhoso. Se for isso, é lindo. Né? 50% de conversão é uma taxa que é desejável. Se for essa maravilhosa, que siga a vida. Então, você sabe que para vender para 10, você precisa falar com 100, por exemplo, né? Com 20. 20, 20. Então, você fala com 20 para vender para 10. Então, maravilhoso. Então, e aí sim você consegue Normalmente ter uma... a taxa é essa? Não. Normalmente, qual que é a média? Cara, franquia, hoje eu estou mais quente com franquia, então em franquia, normalmente a nossa taxa de conversão final, ela está em 1%, em 1 a 2, né? Quando chega em 2 é um número bom. Você tem que falar com 100 para vender uma. Uma, duas, Então está entre 1 e 2. Então é um funil bem apertado, porque isso é um investimento maior. Naturalmente, na Vai Bem, eu não tenho esse número mais de cabeça, mas a conversão era melhor. Mas então... isso traz uma tranquilidade também, né? De tipo, então eu entendi, eu tenho que falar com 100. Isso. E é isso que é o comercial. Aí entra o quê? Rotina e processo. Então, se eu preciso falar com 100 para vender uma, como eu faço para ter 1000 para vender 10? Aí você começa a fazer a conta inversa. Aí você fala, cara, tem um evento de franquias que é super relevante. Cara, quantos leads a gente consegue captar? Então, supor, né? Esse ano a gente captou 396. Então, cara, beleza, desses 396, quer dizer que eu vou fechar 3.9? 4 franquias? A média é essa. Normalmente, no evento, a gente tem um funil diferente do evento, que ele é um lead que vem mais quente, né? O cara está visitando a feira, normalmente ele está mais propenso a comprar do que o funil geral, né? Do que o funil que a gente faz online. O cara que achou interessante. Exato, é isso. Então, normalmente a nossa conversão é um pouco melhor. Então, a gente já sabe que para a feira a gente tem que pegar tantos leads, desses leads a gente vai converter um pouco mais do que 1,5, ele vai chegar ano passado, né? A gente fechou perto de 3%. Então, é um índice melhor do que a gente tem no funil normal. Então, é isso. E aí, isso faz parte da nossa previsão e da nossa projeção de negócio. Então, você consegue até ver quanto que você está performando em relação a você mesmo
para saber se está funcionando ou não as estratégias que você está fazendo. Exato. Tá, com certeza. Então você falou de SDR, que é essa parte de prospecção, e aí depois vem... Aí você tem pode ser o closer, né? Então o SDR normalmente é quem faz o aquecimento ali, né, dos leads que chegam. Então é Sales Development Representative, o nome da função, né? Uma função que nasceu nos Estados Unidos. Isso. É um cargo, é uma função da pessoa que faz toda essa pré-venda, esse aquecimento do lead. Então imagina, ele caiu lá no funil, tem interesse. Então esse cara, ele pode ter as automações que vão nutrir ela com informação, com, enfim, dados da franquia, do seu negócio e por aí vai. Mas, eventualmente, essa pessoa não engajou. Então, tem que ter algum humano ali para tentar fazer uma ligação, enfim, tentar interagir com ela para marcar uma reunião um pouco mais assertiva. E aí, você vai nutrindo, tanto de forma automatizada, dependendo do seu negócio, com as automações, ou também com a pessoa ali dando atendimento humano, enfim, exclusivo para aquela pessoa. O atendimento humano, muito se falou da automação, né? A automação é muito importante, mas muitas pessoas gostam do atendimento humano, né? De ver alguém que está respondendo ali na mesma hora, tira dúvidas que eventualmente o chat não vai te tirar. Então, a humanização também é muito relevante, principalmente em vendas mais caras, como uma venda numa franquia. Entendi. Então, a gente não deixa um fluxo muito grande automatizado. A gente deixa ali as automações iniciais, mas a ideia é que já caia logo para a nossa SDR fazer o atendimento, e aí, naturalmente, dali ela já começa a personalizar, enfim, tem uma tratativa muito mais próxima, mais coerente, e aí a gente vai para a marcação de reunião. E aí a reunião normalmente já fica com o closer. A reunião inicial, muitas vezes... O closer é o vendedor. É o vendedor. Tá. É o vendedor que vai fazer, de fato, a venda da franquia, que aí já tem muito mais insumo técnico do negócio, sabe mais das especificidades da franquia, então consegue tirar mais dúvidas, né? Então, normalmente, você tem uma equipe até maior de SDR, é uma equipe, enfim, que normalmente são mais pessoas, para menos closers, né? Porque vai ficar ali falando, vamos supor, falando com 100 pessoas, né? Para vender... Vai marcar quantas reuniões? Então vai marcar, sei lá... Agora, o funil de reunião, fala que do 100 vai marcar umas 20 reuniões. Então, você tem que ter isso, né? E essa pessoa fala com 20. Agora, 100 um atendimento não consegue, de repente. Então, você tem que quebrar em mais pessoas. Então, isso. Dependendo do fluxo, do tamanho do negócio, você tem que ter mais gente atendendo o começo para gerar reuniões. Né? E aí, gera reunião e aí o vendedor ele vai vender, vai fechar o contrato... Né? Vai fazer todo esse processo que você estava falando. Todo o processo comercial, de apresentar, de entrar em números, detalhar o negócio, entender as objeções, contornar as objeções, mostrar os diferenciais, para aí sim, lá na frente, conseguir vender. Então, normalmente não é só uma reunião, são umas 4, 5 reuniões aí durante o período para conseguir fazer a assinatura do contrato. Então, é um funil bem longo, né? E aí, naturalmente, foi o que eu falei, isso muda de empresa para empresa. Mas é isso, você tem que ter o processo. Primeira etapa está aqui, depois vai para cá, depois vai para ali, chega no closer para fazer o fechamento. Então, independente do negócio que você tem, do produto, é importante você ter o funil comercial ali bem estruturado, elencados ali com a rotina e com o processo certo. Porque se você tem um funil, meu funil é lindo, tem isso aqui. Mas, o vendedor chega e não faz follow. Não sei o que, marca a reunião, a rotina não importa. O cara fura a reunião, o closer. Aí você perdeu isso daí. Então, a rotina e processo, elas são super relevantes para que tudo isso esteja bem orquestrado e em sincronia para que se tenha a conversão final lá que é desejável. Entendi. Mas isso, você falou, eu entendi que não é em todos os casos. Mas no caso da Vai Bem e da Magnólia, sempre teve um SDR e um closer ou muda? Muda. A Vai Bem, a gente não tinha essa figura do closer. Não precisava. Como era uma venda mais simples, não precisava. Era só um vendedor interno que a gente chamava. Não era nem SDR e tal. Então, era um vendedor interno. Ele fazia tudo. Fazia prospecção, ligava, eu tenho isso aqui e tal, não sei o que, manda a tabela de preço, apresenta a marca, fala isso, né? Então, vou tirar seu pedido. Tá, beleza, tirava pedido, chegava lá pro cliente, está vendido. Então, era um vendedor único que fazia o funil inteiro. Então, ele ficava com todas as etapas do funil, mas era uma venda muito mais simples, né? Uma venda mais prática ali, né? Você não tem dúvida, o produto é esse, ele custa isso, vai lá e compra. Agora, a franquia não, você tem que explicar um pouco mais o negócio. Sim, tem uma segurança, retorno, insegurança, investimento alto. Então, muda muito o perfil de negociação, mas sempre teve lá o vendedor interno e o vendedor externo, a figura da Vai Bem, né? Então, o vendedor externo também fazia prospecção, ia lá, apresentava o produto, não sei o que, cadastrava, tirava pedido, virou vendedor dele. Virou cliente dele. Entrou para a base dele. Entendi. Aí ele continuava cuidando daquele cliente. Continuava atendendo aquele cliente. Tá. E falando hoje, dos dias atuais, essas práticas elas ainda funcionam ou você vê alguma diferença que existe
do que você está vendo aí de mudança? Tem mudança ou não? Continua mais ou menos a mesma coisa? Não, tem mudança muito naquele quesito que eu falei no começo, né? De ferramentas e tecnologias que auxiliam um pouco mais esse processo. Mas o processo ele é igual, assim, acho que não muda, né? Eu acho que todo mundo que vende, assim, né, que é da área comercial sabe a importância da cadência, né? A cadência é o ritmo, é o bumbo ali diário, de se ver os números, entender como é que tá, quais estão sendo as objeções, por que a gente está perdendo, eventualmente, alguns leads ali, qual foi o motivo de perda, investimento, tá caro, tá barato, o que? Cenário econômico. Então, é importante a gente sempre analisar os motivos de perda, objeções, né? As objeções, as objeções, para que a gente melhore o nosso produto, a nossa abordagem, e que a gente consiga melhorar a conversão. Mas é isso, a cadência é o mais importante, né? Aliado à rotina e processo. Entendi. Pô, que aula. Muito bom. Então, as objeções nada mais é do que ouvir o cliente e ver o que é que precisa ajustar para poder continuar vendendo para ele. Exato. É isso. E entender se seu produto, de repente, está descasado da necessidade. Porque, de repente, eu estou com um picolé lá que eu acho maravilhoso, só que ele, tem, sei lá, o dobro de açúcar ou de gordura do que o mercado quer. E aí isso naturalmente vira uma objeção. De repente eu até vendi no começo, agora não vendo mais. Por quê? As pessoas não querem mais esse tipo de produto. Então isso pode virar uma objeção e aí eu tenho que voltar para dentro de casa, para desenvolvimento de produto, para ajustar um pouco o caminho do negócio, né? Do produto em si. Né? Para que você vá mais em linha com o que o mercado está solicitando. Então isso tudo também retroalimenta não só a parte comercial, mas a parte também de produção, enfim, de negócio. Né? Entendi. Então ouvir fazer com que os aprendizados da venda venham para os aprendizados de desenvolvimento de produto. Desenvolvimento. Total. Que me parece ser o mais coerente, né? Você fazer um produto baseado no que o seu cliente está falando. Exato. Porque é isso, tudo muda, né? Enfim, todo dia sai uma pesquisa nova, uma vontade nova, as pessoas vão vendo. Então, às vezes, até um produto que a gente nem criou. Putz, você não tem um picolé de whey protein? Você não tem um picolé de whey? Cara, todo mundo está procurando picolé de whey protein. Por que a gente não faz isso? E, de repente, isso é uma objeção que todo mundo tinha, mas passa a ser até um diferencial no mercado. Uma oportunidade. Então, uma oportunidade de mercado onde você lança isso, imagina quantos clientes você pode atender se, de fato, essa for uma necessidade. Então, acho que é um ponto super relevante. E você entende antes ou você, assim, sempre testa no mercado para ver? Como que você faz esse filtro para saber se bota no mercado ou não? Eu acho que tem investimento, né? Tamanho do mercado. Você vê, tem muita gente pedindo, beleza. Aí você vai avaliar, pelo menos na Vai Bem a gente fazia muito assim, né? avaliar o custo de investimento para lançar o produto teste. Cara, é barato? Como que ficou a composição de CMV, do custo daquela mercadoria, né? É um produto que tem perfil para ser um produto lucrativo? É um produto que a gente acredita? Cara, vamos soltar. E aí solta e testa, vê a aptidão de fato. Muitas vezes a gente fala com alguns pontos, né? Faz pesquisa focal com alguns pontos de venda que a gente sabe que são referência. Então, liga lá na padaria tal, que é famosa, que a gente sabe que tem um volume legal. Cara, se a gente fizer isso, você acha que ia vender? Não, ia. Liga no supermercado tal, que a gente tem uma abertura boa e sabe que vende bem. Se fizer um sorvete assim, vai vender muito, vamos fazer. E aí você já tem pelo menos um cheiro de mercado e aí você fica mais corajoso de investir e fazer o produto teste para validar de fato se essa é uma demanda de fato crescente e que tem mercado ou se é alguma coisa realmente pequena. Muito interessante, porque você sempre... Me parece um padrão aqui que você fala sempre de mercado primeiro, aí depois teste, aí depois o produto na praça, né? Assim, não chegar lá no produto final e achar que vai chegar. Exato. Né? Que para você tá muito processualizado, mas para mim é interessante ouvir isso dessa forma. Eu gosto muito de processo, então, muito massa. Porque às vezes a gente tem vários vícios, enfim, do que a gente cresceu, das nossas crenças, de tudo, né? Então, às vezes, o que é bom para mim não é o que o mercado quer. O que eu acredito que esse é do caramba, soltar esse produto. Cara, às vezes não é o que o mercado está consumindo, entendeu? Às vezes você está ultrapassado. E aí você lança um negócio totalmente enviesado. E aí você não tem um mercado, né? E você pode ter um fracasso dentro desse produto. Você já sentiu isso? Cara, a gente sempre fez coisas muito colegiadas, né? Sempre olhando muito o mercado, conversando com pessoas, vendo com equipe, mas naturalmente a gente já lançou produtos que foram fracassos, são fato. E vai acontecer, ninguém vai acertar em todas, né? E a gente acha... parar de inovar. Exato. E aí tu tá fadado ao fracasso também, né? Porque... aí enfim, alguém te engole. Exato. Então você fica parado no tempo. Mas sempre vai ter alguma coisa que você vai lançar, você vai acreditar mais nele do que de fato vai ser. E aí, enfim, é tempo para você tirar de prateleira, né? Você coloca,
puta, não deu sucesso, você tira. Na Magnolia a gente faz muito isso também, né? A gente tem um ciclo de inovação de produto que é muito grande. Então, cara, a gente lança muita capa de caderno, caderneta, caderno de disco, agenda, para ver como é que é. Então, tem produtos que a gente lança que a gente acredita que vai ser golaço e não é. E aí, puta, a gente nem relança, né, novos produtos, novas capas. A gente faz aquela coleção, ela acaba, ela morreu. Né? Vai a gente ser uma descontinua. nova capa depois. Depois a gente lança outra coleção. E aí tem outras coleções que, pelo contrário, a gente lança. Tem uma crescente gigante de... E vocês não tinham expectativa. Não tinha expectativa. E a gente faz novos lançamentos para suprir a demanda e trazer inovação dentro de uma categoria, né, de um design que está funcionando. Que vocês não tinham previsto, mas que o mercado mostrou tração. Caraca, e aí você vai mudando. Então, hoje, quando você pega o nosso estoque, ele é grande, porque tem muito estoque que não performou e está ali, né? Então, vira uma cauda longa, né? Um estoque de cauda longa que está ali, puta, vai demorar aí, sei lá, 1 ano para vender. Em contrapartida, tem outros produtos que venderam muito rápido, porque você tem furo de produto, você tem que acelerar a produção para conseguir cumprir com a demanda do mercado, né? Então, que loucura processual isso aí. É uma volatilidade diária ali que a gente tem que olhar para conseguir tentar atender a demanda com maior eficiência, né? E mandar para o Brasil inteiro, né? Para o Brasil inteiro. De Manaus a Porto Alegre. Depende. Tem produto que sai de Brasília e tem produto que sai de São Paulo. A gente tem 2 centros de distribuição. Caramba. E vocês estão hoje em quantos lugares com a Magnolia? Cara, a gente são quase 70 unidades agora em funcionamento. Enfim, e aí quase em todas as regiões, né? De norte a sul. Enfim, quase em 19 estados. E por que é uma vantagem comprar uma franquia? Cara, assim, você entra num processo que já está validado, né? Então, toda essa parte de estruturação de negócio, validação de modelo, teste, enfim, criação de marca, são processos que são morosos para construir marca, construir mercado e custosos também financeiramente, né? Então, quando você vai para uma franquia, você já tem um modelo que está validado, que está em funcionamento, com uma marca já sólida, consolidada e que te ajuda a crescer, né? Então, você foca muito mais no operacional, né, ali, de fato, acompanhar na gestão do negócio, do que ter que desenvolver tudo isso do zero. Ter que desenvolver toda a parte de lançamento de produto. Puta, quero criar uma papelaria. Cara, como é que você, no D0, contrata equipe, designer, marketing, agência. Então, tudo isso, tendências, né, como a gente pesquisa tendência, como que faz. Então, tudo isso acaba onerando, enfim, o empreendedor que quer começar a empreender para tirar alguma coisa do papel. Por isso que eu falei que é um grande ponto, onde a pessoa começa já com o negócio estruturado, com uma atração, e aí vai muito da gestão dela ali para fazer esse negócio reverberar de maneira positiva. Então o franqueado também é importante nesse processo? O franqueado Tipo, ele não vai comprar... Qual que é o perfil do franqueado? Assim, como é que eu vou saber se é para mim? Ou se, na verdade, né, não tem esse perfil? Porque eu imagino que devem chegar pessoas que querem comprar e vocês não querem. Né? Pessoas... Tem todo o crivo, né, de análise do perfil do franqueado. O que a gente procura muito é uma pessoa com perfil empreendedora que quer esse negócio. Né? A gente hoje tem uma franquia que ela tem um ticket baixo, né? Assim, é uma franquia barata para se entrar no mercado. Então, é uma franquia que custou hoje R$140 mil. Caramba. Você tem sua Magnolia montada, com estoque, com tudo. Então, esse é um ticket baixo. Então, normalmente, a gente pega o cara que está começando a empreender ali, sabe? É o primeiro negócio, é uma segunda fonte de renda, é um investimento que está fazendo ali para depois crescer dentro da rede, né? Então, a gente até monitora muito isso, que a gente... o número de franquias por franqueado, né? Então, a gente tem quase 3 franquias por franqueado. Então, Caramba. É um negócio que a pessoa entra, ela quer mais uma. Porque, de fato, começa a ficar mais rentável, né, para ela quando ela tem mais franquias, né? Porque uma franquia, beleza, ela ganha um valor ali, só que ela não consegue, eventualmente, viver disso, né? Quando ela tem 3, ela já consegue viver de Magnolia. Então, a gente tem alguns cases na Magnolia que é isso. Tem advogado, por exemplo, que era um advogado, abriu a primeira, foi lá, deu certo, não sei o quê, vou abrir a segunda, advogando, não sei o que, vou abrir a terceira, advogando, abriu a quarta, saiu do escritório, hoje ele está com 5, está indo para a sexta. Caraca. Então, as pessoas vão crescendo dentro da rede, porque isso vai tornando relevância dentro do fluxo financeiro da família. Então, o que a gente procura é isso, um perfil de uma pessoa empreendedora que
que quer colocar esse negócio de pé, que quer estar perto da gestão, que vai participar do negócio. A gente não procura sócio investidor, porque a gente não opera, né? A franquia foi feita para o franqueado operar, então não adianta você ter uma marca muito sólida, um negócio legal, mas você não ter gestão na ponta, né? E o negócio não vai andar sozinho. Então a gente procura pessoas que de fato vão estar próximo do negócio. Estão afim do desafio. Thiago, tem que ficar todos os dias, 10 horas por dia, 12 horas, que é o tempo que funciona o shopping? Não. Você vai montar sua equipe de vendedores, quando você tem mais lojas, você já consegue ter um gerente que roda as lojas, e aí você vai... Mas e como é que eu vou aprender isso? Não, isso tudo a gente estrutura para vocês, né? Para os franqueados, né? Então, o franqueado entra, ele tem todo treinamento e capacitação do negócio. A gente tem um projeto que chama Formandos. Então, assim que ele entra na rede, ele tem 3 meses de acompanhamento muito próximo da nossa equipe de consultoria e do meu sócio, do Igor, que fica na parte de franquias ali, efetivamente. Então, a gente faz um acompanhamento bem tete-a-tete, com reuniões semanais de alinhamento. Não fica sozinho ali. Não fica sozinho em hora nenhum. E depois passa para um outro processo, que é o pit stop, que a gente chama, que também é um acompanhamento semanal ou quinzenal, dependendo da necessidade do franqueado, para fazer monitoramento também de todos os KPIs que a gente tem. Você já tem, então, quais são, o que é que o cara tem que bater para saber se está funcionando ou não. Sim. E aí, se ele não tiver, aí ele te avisa. Ou vocês avisam ele? A gente avisa, né? A gente usa essas reuniões para mostrar, olha, isso aqui é o checklist de aderência, cara, a gente está vendo que você não tem esse produto, ou que você não está participando dessa campanha. Que o pessoal está vendendo bem. Está vendendo bem, a gente está vendo que você não tem, isso naturalmente está atrapalhando o seu faturamento, como a gente pode te ajudar. Enfim, aí a gente começa a participar mais ativamente ali para também auxiliar. Equipe. É isso, é uma equipe. E a gente está sempre todo mundo junto. Por isso que eu falo que são sócios. O franqueado ele passa a ser um sócio nosso. Porque a nossa equipe fica ali dedicada a também ajudar e instruir para que a operação seja um sucesso. Porque, naturalmente, para mim, para a franqueadora, só é bom quando é bom para o franqueado. Então, todo mundo tem que estar bem nessa relação. Então, por isso que a gente dedica tanto tempo e, enfim, tanta equipe para suportar essa operação. Me sinto até mais confiante, sabe? Assim, de tipo, vou empreender agora e não tô sozinho. Sim, né? Às vezes a pessoa tá sozinha, tá querendo empreender, não sabe muito bem o que fazer. E empreender, ele engloba várias áreas, né? Não é só vender. De repente, você tem um cara que é puta comercial, é muito comercial, sabe vender e tal. Cara, se botar ele lá, ele vai brilhar para vender os clientes que estão passando no quiosque, no shopping, na franquia e tal. Mas, você tem toda a parte financeira, toda a parte de gestão de estoque, toda a parte de gestão de equipe, toda a parte, enfim, burocrática, tributária, contábil do negócio. Então, quando você começa a empreender, você emerge no universo que tem várias outras frentes que às vezes as pessoas negligenciam. Né? Não imagina e às vezes sabe que existe, mas não sei mexer nisso, deixa passar. Quando der problema, eu vejo. Se der problema, eu vejo. Mas aí o problema pode ser muito grande. E a gente dá toda essa assessoria em todos esses pilares. Para garantir que não sobe para ninguém, né? Para que, de fato, o negócio fique bem para eles, né? Então, é um pouco do que a gente ali se compromete a fazer como franqueadora, né? Então, marketing. O que a gente vai fazer com marketing? Cara, tem a nossa equipe de marketing. A gente faz os treinamentos de marketing, como ativar o cliente, como trabalhar a recompra desse cliente, como a gente envolver ele, né? Política de aniversário, para ele voltar para a loja. Então, tudo isso a gente trabalha e a gente apresenta para os franqueados para que todo mundo faça. A Magnolia, ela é muito popular, assim, né? Eu diria. Eu vejo as pessoas gostando muito. Eu dei aula numa escola, numa época, você até patrocinou um dos eventos que teve lá. A Magnolia junto do cliente de uma forma que eu não vejo em outros lugares. Eu lembro da Vai Bem, quando estava também, vocês estavam assim na praia, vocês estavam em lugares onde era legal, e você falou que o pessoal vendia como que é? Picolé? Não, era paleta mexicana. E era o cool do negócio, era o legal. Isso. E aí vocês entraram com picolé e vocês viraram uma marca descolada. Desculpa falar, mas hoje eu não acho mais, depois vocês saíram, eu não acho mais tanto uma marca descolada assim. E a Magnolia eu vejo como uma marca também que se posiciona dessa forma. Como que você faz isso? Isso, assim, o que acontece para o que é necessário? Eu não sei nem errar nesse assunto, sabe? Eu acho que isso é uma construção de alguns pilares, né? Então, você tem um produto, né? Primeiro, você começa sempre em produto. Então, cara, qual produto eu vou oferecer para o meu público, né? Então, você tem que estar com isso muito mapeado. Quem que é o nosso consumidor, né? Quem que é a pessoa que a gente está buscando atingir. O produto tem que conversar com ela, senão você não vai conseguir construir marca dentro do que a gente acredita. Tem toda a parte de construção de marca, mesmo de marketing, enfim, de
estruturação, de marketing de influência hoje, que é muito relevante, eventos, posicionamento. Então, tudo isso são várias pequenas caixas que ajudam a construir essa imagem que a marca tem, né? A Magnolia, realmente, ela é muito feliz, foi muito feliz, é muito feliz no posicionamento, né? Então, a gente conseguiu atender aí todo esse mercado, né, majoritariamente feminino. Então, é uma marca que agrada as mulheres majoritariamente, que está posicionada ali num público AB, enfim, e naturalmente isso ajuda porque estamos nos shoppings ABs do Brasil, né? Então você vai na Cidade de Jardins, em São Paulo, você vai no Morumbi, Vila Lobos, JK Iguatemi, Brasília no Iguatemi. Então você vai nos shoppings AB do Brasil, você vai ver uma Magnolia. Então isso ajuda a construir essa marca que a gente está falando. Aí você chega lá, tem um produto que conecta com você, né? Que você se sente, puta, esse produto foi feito para mim. E isso aí tudo está dentro de um desenvolvimento de produto próprio, dentro da equipe nossa lá que eu mencionei, né? De design, de produto, que faz pesquisa de tendência para ver quais são as cores do ano, o que vai agradar esse tipo de consumidor, desde os mais novos até um pouco mais velhos. Isso tudo a gente começa a convergir para que se tenha uma marca relevante, né? Vocês olham para alguma métrica disso? Tipo, existe algo que vocês buscam para isso ou não? Marca, você diz? De entender. Assim, porque vocês, para mim, me parece que nas duas vezes vocês viraram essa marca referência. E aí, pô, como que vocês medem isso? Você falou que é uma construção. Cara, eu acho uma consequência, assim, sabe? Eu acho que é uma consequência mesmo do trabalho que a gente acredita e que a gente vai posicionando, né? Das caixinhas que a gente vai preenchendo. A gente não fala, puta, eu preciso fazer isso para a marca ficar no hype. Cara, tá. não é um checkbox. Vocês não buscam isso, acontece por causa da competência. Competência, eu concordo, obrigado pelo elogio. A gente sempre vai buscar a competência. A gente, de fato, trabalha pra caramba pra isso, mas eu acho que é pela construção do negócio, assim, sabe? É pela, entender o produto, o público certo, a pessoa certa, como a gente vai agradar aquele consumidor, e por aí vai nessa construção, sabe? Lógico, evento ajuda? Foi o que eu falei. Por isso que não é só uma coisa. A Vai Bem fez muito sucesso porque a gente estava sempre muito nos principais eventos de Brasília. Era uma marca que você tinha uma complexidade de expansão territorial por ser um produto congelado e tal. Então, a gente falou, cara, a gente vai fazer Brasília a nossa casa. E aí a gente, quais são os principais eventos de Brasília? São esses. Então, a gente vai estar neles. O que a gente vai fazer? É isso. Cara, como é que a gente... E aí a gente começa a trabalhar em cima dos pilares de Brasília para fazer uma marca regional sólida. Quais são os mercados que o público que a gente quer, o público AB vai? Esses. Quais são as padarias que esse público vai? Essa. Então, a gente tem que estar nesses lugares. Aí você começa a mapear, você começa a se posicionar. E as pessoas vão, puta, eu vi Vai Bem lá, eu vi Vai Bem lá, eu vi Vai... Às vezes nem conhece. Mas daqui a pouco ela, caraca, eu vi ali, caraca, essa marca está em todos os lugares que eu tô. Então, essa é a minha marca, entendeu? O cara começa a sentir, puta, eu vou pegar, vou experimentar. Experimentou, ele tem que gostar. Aí você comprou o cara. O cara cria um relacionamento ali, né, com a marca. Ele gostou do produto e vem em todo lugar. Acabou. Tá, aí por isso que eu falei que produto é essencial. Porque você imagina, você vai lá, prova, Vai Bem, tá em todos os lugares. Provou, puta, que produto ruim. Não vou tomar nunca mais isso. Perdeu o cliente, acabou. Aí já era. Você não tem relacionamento, você não construiu marca. Você tem posicionamento, mas você não tem marca. Você está lá, posicionado nos melhores lugares, mas sua marca, para aquele consumidor, que teoricamente é o consumidor foco, é o seu consumidor-alvo, ela é irrelevante. Ele não vai voltar a comprar, ele vai comprar a marca vizinha. É isso. E quando você começou esses dois negócios do zero e trabalhou em outros que estavam em desenvolvimento, sim, né? Às vezes em fase inicial. O que você acha que um fundador, né, que está começando agora, o que ele precisa fazer, e aí tentando atualizar para hoje, né, 2025, o que ele precisa fazer, ou o que você faria para poder dar certo, assim, que você já viu coisas que não funcionam, né? Aqui você falou de produto e falou de vendas. A gente fica sempre assim, qual que vem primeiro, produto, vendas, se isso não importa. E queria entender assim, o que eu faço? Quero abrir agora uma empresa. O que você faria, Thiago? Legal. Eu acho que tem assim, tudo que essas duas empresas que a gente construiu, a gente sempre parte de um nicho, né? De uma oportunidade de mercado. Então você tem que ver alguma coisa que tem oportunidade. Sempre mercado Thiago, primeiro. Eu preciso lançar alguma coisa nova, preciso ser um Uber da vida, que é um serviço que não existia, não. Inovação, eu falo muito isso, inovação não é você criar eventualmente um negócio novo. Não é. Beleza, não isso existia, também, né? É inovação. Mas você jogar dentro de um mercado que já existe com um produto diferente, isso é inovação. A Vai Bem foi uma inovação. Porque a gente trouxe um produto que não tinha capilaridade de distribuição
para distribuição no momento que o produto estava crescendo. Então, a gente inovou no mercado de sorvete. Né? Então, a gente levou um produto inovador para um canal que não tinha esse acesso. Tipo, o sorvete era algo que já era conhecido, as pessoas já comiam, não era inovador. Mas o que era inovador era a forma de distribuição. Distribuição. É isso, era a forma de acesso. Você inovou na distribuição. Você trouxe esse produto para um mercado que não tinha esse produto. Então, você trouxe uma novidade, uma inovação para esse segmento. Magnolia é a mesma coisa. Papelaria existe? Existe. Há quantos anos? Não sei. Desde que a vida nasceu, acho que existe papelaria. Brincadeira, mas existe há muitos anos. Então, cara, a Magnolia criou a papelaria? Não. A gente inovou no mercado, trazendo uma papelaria focada em produtividade, focada em criatividade. Muito bom gosto também, que é bonito. E que traz produtos que auxiliam a vida da pessoa. Então, a gente inovou fazendo o quê? Trazendo para o varejo, né, para o shopping, um produto que as pessoas não tinham acesso. Né? Então, papelaria tu vai lá na Calunga, você vai encontrar produtos mais tradicionais, com menos personalidade. É mais escola, assim, né? Com menos personalidade, mas você vai encontrar. Aí, de repente, algumas papelarias chiques ali, né, mais refinadas, de bairro e tal, você também encontra produtos legais, de qualidade, mas não está tão acessível. Então, a gente falou, cara, tem um nicho, está aqui, e que está sendo inexplorado. Entendi. Então, primeiro você pesquisa mercado, encontra um nicho. Como é que você tem certeza que esse é um nicho inexplorado? Então aí vai muito do feeling. Você vê, cara, eu acho isso legal. Aí você parte sempre um planejamento estratégico. Eu sempre faço um planejamento antes de abrir qualquer coisa, né? Então, Tiago, você faz um plano de negócio. Cara, eu não faço tão nesse detalhe, nunca fiz, mas eu tenho as minhas crenças ali numéricas, então eu gosto de planilhar tudo. Então, tudo que eu faço, eu parto de um planejamento no velho e bom Excel. Então, o Excel, para mim, ele é o suporte para tudo. E dali eu coloco todas as métricas, tudo que eu acredito, como eu acredito que esse negócio pode crescer, faço projeções, né, cenários projetivos, cenário realista, pessimista, otimista, como é que a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer para cada um desses, quanto que eu preciso de equipe, para escalar isso de tanto a tanto, eu preciso de X vendedores, eu preciso de tantas pessoas no time, e isso tudo começa a projetar. Dá um dimensionamento ali. Dá um dimensionamento real de tudo, de investimento, do que eu preciso fazer para esse negócio sair do papel. E não sai caro começar um negócio desse? Depende. Se você começar pequeno, não. Por isso que a gente sempre começa pequeno. Eu também nunca tive... o Thiago tem R$1 milhão para colocar no negócio. A gente nunca teve essa sorte. Acho que até seria um problema. Se eu tivesse tanto dinheiro, acho que ia ter um monte de negócio. Né? Mas a gente começa pequeno, assim, né? Vai bem. Quando a gente fez, eu vendi um carro. Meu irmão vendeu um carro. E aí eu tinha mais 2 sócios, que um também vendeu carro, todo mundo ficou sem carro, e aí o outro tinha dinheiro. E a gente juntou, falei, cara, a ideia estava aqui. A gente construiu a ideia, eu e meu irmão, falei, cara, mas a gente precisa de comprar maquinário. E a gente viu quanto a gente precisava. Precisava de R$200 mil na época. Eu falei, cara, eu não tenho esse dinheiro, eu também não. Como é que a gente faz? Vamos vender carro, então vamos. Todo mundo vendeu o carro, levantou os R$200 mil, montou. E, cara, agora vamos trabalhar em cima disso. Aí começou a vender, começou a fazer, faz isso, faz aquilo. E aí, a empresa começa a gerar caixa, com caixa você reinveste, e aí você faz todo o planejamento em cima disso, né? Tá. Então, hoje você começaria assim, pequeno. E vendo o mercado primeiro antes Exato. Tudo a gente começou pequeno. Magnolia também. Cara, vamos abrir uma operação, validar se esse negócio de fato é escalável e é franqueável como a gente imagina. Cara, dando tudo certo, a gente faz. Mas já tinha ali o plano de franquias, o que ia fazer, dando certo, o que a gente ia contratar, para quais posições, como a gente ia estruturar a franqueadora e tal, mas isso tudo já estava desenhado. Mas primeiro abre uma unidade. Você já tinha pensado em franquia quando você começou? Já. A Magnolia já nasceu para ser franquia. E você nunca tinha feito franquia? Não. E por que você decidiu franquia? Pelo modelo de negócio, sim. Acho que pelo modelo de negócio, isso. Você ter muitas lojas espalhadas gera uma complexidade operacional e te limita, né? A gente, como gestão, até pode ter uma rede nacional, mas gera um custo maior, um CAPEX, né, de investimento grande. Então, de novo, né, como é que eu faço para ter uma Magnolia? Eu me apertei para caramba para abrir. Cara, como é que eu abriria 10 para fazer expansão? Eu não ia ter dinheiro. Ia ter que pegar dívida cara, eventualmente não faria sentido. Como é que eu cresço? Risco alto, né? Risco alto com menos dinheiro. Cara, franquia é um modelo muito legal, que você consegue escalar com sócios, que são os franqueados, investindo, aportando, e você cresce marca e você pode estruturar o seu negócio. Então, para esse modelo de negócio fazia muito sentido. E aí a gente trouxe, cara, beleza, esse negócio dando certo, a gente vai franquear, que é um caminho que a gente entende que é mais saudável para esse tipo de negócio, e aí vamos fazer. E isso a gente fez, entendeu? Caraca, muito maneiro. Porra, que aula, velho. Assim, eu nunca pensei em fazer franquia, sabe? É interessante ouvir
né? E eu imagino que você deve ter estudado, mas também aprendendo muita coisa durante o caminho, né? Total. E agora falando assim de startup, já que você também trabalhou em pelo menos 3 startups que a gente falou aqui grandes, né? Sim. Pelo menos 2 delas bem grandes. O que você vê de diferente do ecossistema de startup ou de uma startup para esses modelos de negócio? Se existe diferença e o que tem de bom ou de ruim de um para o outro? Como é que foi sua experiência em relação a tudo isso? Legal, assim, eu tive experiências bem diversas em startups, desde startups investidas com fluxo financeiro bom, a startups um pouco mais apertadas, né? Mas a maioria delas eu tive esse cenário de ser bem investidas, com fluxo melhor e tal. Então você vê algumas diferenças, mas que não são muito gritantes, assim, tá, Rogério? A gente tem cenário um pouco mais flexível dentro de startups. Uhum. Eu acho que esse é um mundo que veio e, de fato, tem modelos mais flexíveis, desde jornada de trabalho a modelo de negócio e por aí vai. A gente tem hoje modelos que são mais baseados na economia real, né? Negócios mais reais, e a gente sempre, né, tanto Vai Bem como Magnolia, são modelos mais tradicionais, vamos dizer assim, né? A gente nunca colocou como startup, porque de fato a gente não é uma empresa de tecnologia, nunca foi, em nenhum dos dois casos. A gente usa a tecnologia como meio, né, para de fato melhorar processo, etc. Mas a gente não é algo totalmente ancorado nesses segmentos. Sim, então a gente vem com empresas muito mais no modelo real. Então são empresas que têm caixa mais apertado, cenários um pouco mais duros, enfim, metas bem claras de atingimento para novos investimentos. Startups muitas vezes acabam se perdendo depois do investimento, né? Então eu peguei esse cenário também. Então, eu fui da Oi, que é uma baita investida do SoftBank. Então, cara, assim... Gigante e, assim, dinheiro não era um problema. Né? Então, você via as coisas muito largadas, assim, né? Muito soltas, né? Não largadas, quando tem muito dinheiro, parece que não aperta onde precisa apertar, né? Exato. Então, as coisas parecem que escorrem, sabe? Então, você acaba tendo um superdimensionamento de time, de equipe, as coisas não necessariamente são eficientes. Então, você vê que tem algumas coisas que acabam escorrendo pelos dedos. Entendi. Mas isso em prol de um crescimento rápido. É isso. Você quer sair de um negócio pequeno para você escalar muito rápido, como algumas startups se querem, você naturalmente tem que investir, trazer muita gente para estruturar rápido, crescer rápido, para eventualmente eu fazer saída ou a próxima rodada. Muitas vezes entra nesse ciclo, né, de fazer a próxima rodada para sustentar, para fazer a próxima rodada, e você tem que ter meta. Era isso, né, o que era exigido. Agora melhorou, né? Tá mudando. Então, depois do boom das VCs, né, depois que caiu muito o investimento, as pessoas viram que, de fato, precisa ser mais sustentável, né? O pessoal fala assim, só cresce e não importa. É isso aí, antes era assim. E eu peguei um pouco desse momento, né? Então, esse momento você via que as coisas escorregavam. Agora não, agora você tem, de novo, voltando um pouco mais para a economia real, a visão, porque depois de alguns fracassos, né? Algumas grandes casos, né, mundiais de startups, as pessoas entenderam que esse não é o melhor modelo de se crescer. Mas parece eu acho mais maduro, né? Até. Exato, parece mais maduro. Acho que agora está no caminho legal, né? De fato, de fazer dinheiro. De fazer dinheiro e de ter um negócio mais próspero, sim, né? Porque se viver nesse loop de investimento, ele acaba sangrando o teu negócio, sangrando a tua cabeça, né? Então você fica ali realmente querendo, né, bater e correndo muito atrás de números, mas não necessariamente números sustentáveis, né? São números que de repente vão acabar, né? Parece que está correndo atrás da coisa errada, né? Que em vez de estar correndo atrás de cliente para pagar a conta, está correndo atrás de um investidor para pagar a conta. Mas assim, a startup me trouxe muito modelo ágil de gestão, que eu acho que foi legal. Então, reuniões mais contínuas, né? Escola Ambev é uma escola mais tradicional, de fato, meritocracia, isso é algo que, de fato, todas as nossas empresas têm. Então, de estagiário até eu como CEO na Magnolia, todo mundo tem meta. Então, todo mundo tem que apresentar resultado, tem que mostrar o que está, como que foi, por que não bateu a meta. Isso a gente faz em 100%, tanto Vai Bem como Magnolia. É um aprendizado de Ambev que é super valioso e que eu valorizo muito. Agora, toda essa parte de metodologias ágeis, até one-on-ones ali, mais contínuos, essas coisas não estavam tão claras, né, na metodologia Ambev, e hoje são pontos que a gente trouxe muito relevantes para dentro do negócio e que eu aprendi nas startups, né? As de pés, os stand-ups, né? Como você faz, como você traz eventualmente mais cadência de conexão e de compartilhamento de informações para que todo mundo tenha uma comunicação interna melhor. Então, isso tudo também são coisas, frutos que são positivos do cenário de startup, do cenário mais ágeis, né? De troca de informação mais rápida, porque as coisas são muito mais dinâmicas do que um negócio, por exemplo, Ambev,
have, né? Que você tem, puta, você sabe o que tem. Você tem X produtos para vender, vende aí, meu amigo. Agora, startup, você está hoje assim, amanhã você mudou seu produto, o que era X virou 2X, o que era 2X virou meio X, daqui a uma semana você mudou tudo de novo, e aí você tem que ter uma comunicação e um relacionamento muito maior para que a equipe não se perca, né? Então, acho que tem grandes aprendizados desse universo que a gente carrega, enfim, para os nossos negócios também. E você é um cara muito bem relacionado, assim, né? Eu acho que você é um cara fácil de conversar, de trocar ideia, e vejo você falando com muitas pessoas. Quanto você acha que isso é importante para um founder? Cara, é bem relevante, assim, porque você precisa ser aberto, né? Porque antes de falar, você tem que ouvir, né? Acho que o vendedor é isso, né? Para você vender, você tem que mais escutar do que falar, né? Então, acho que para construir alguma coisa, a gente tem que ter sempre a escuta muito ativa. Porque a audição, ela é onde a gente está pescando, entendendo tudo que está acontecendo, as visões das pessoas, para que a gente possa traçar um caminho que seja bom. Infelizmente, a gente não vai ser 100% assertivo e nem sempre as nossas decisões vão agradar todo mundo. Isso é um fato. Mas quanto mais a gente consiga convergir e pegar essa percepção do ambiente, das pessoas, dos negócios, melhor vai ser essas decisões. Mais fácil. Mesmo que sejam decisões difíceis, vão ser decisões compreensíveis, entendeu? Então, por exemplo, a gente pegou, eu montei uma equipe de 100 pessoas e tive que desligar 100 pessoas. Meu Deus do céu. Foi quando a gente teve a operação no Brasil. É dolorido, mas isso. Você naturalmente se escutou e você faz isso da melhor maneira possível. Mas é isso. Tentando ser o mais humano possível, recolocando as pessoas, fazendo lista, indicando para cá, para lá. Então, você tem que tratar as pessoas como, de fato, precisam ser tratadas. Então, a escuta ela é muito relevante e é por isso que eu falo que, acho que networking, aí, enfim, tanto dentro do trabalho como fora, ele é um dos principais atributos para o empreendedor. Porque dentro é o que você vai ser, o que as pessoas vão te enxergar e como elas vão querer ficar no seu negócio ali. Porque se você é um founder que não liga para as pessoas ou que tem decisões muito enfáticas e pouco valoradas, né, pelas pessoas, as pessoas param de acreditar em você e naturalmente você fica com um problema de atração de talentos e de retenção de talentos e por aí vai. E no meio externo é importante também para você criar vínculo, porque, às vezes eu tenho uma dificuldade na Magnolia, eu ligo para um amigo que é founder de outra empresa, cara, isso está acontecendo, como é que você faz? E aí você começa a também se auxiliar de pessoas tanto no meio de franquias, no meio de outros negócios, para te ajudar a encontrar caminhos e encontrar soluções que eventualmente a gente não está pensando. Então, por isso que para mim o networking e toda essa parte de relacionamento é crucial, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Até, fazer amigo, cara, é importante você nutrir os amigos, tá ali, né, ter um ciclo de amizade legal, se importar, né, fazer questão. Então, acho que isso tudo é bem relevante. E no negócio, isso também não é diferente. Né? Então, a gente tem que ter essa maturidade. É fundamental. Caraca, e você é um cara que bota isso muito na prática, dá pra ver. Eu já fiz a apresentação de venda que eu abri o sistema e ficava mostrando o sistema pro cara, sabe? Sim. Tipo, eu não escutava uma palavra do que o cara tá falando. Então, você fala, vai lembrando aquelas dores quando a gente se humilha, né? Que a gente tá... Faz parte do aprendizado também, né? Faz parte do aprendizado. E muito legal ouvir. E outra coisa também que eu queria falar sobre isso é um pouco do que chamam de soft skills, né? De saber se relacionar ali dentro do trabalho, conversar com os colaboradores, enxergar um colaborador como uma pessoa como ela é, né? É uma pessoa importante ali dentro. E aí, nesse ponto dos relacionamentos internos, como que você lidar com a competição? Existe competição interna, não existe? O que você estimula isso, você não estimula isso? E o que você acredita que é o melhor cenário para uma empresa? Tá. Eu acho que sim, começando o ponto de soft skills e hard skills, eu acho que esse é até um ponto, né, pro líder e, enfim, para desenvolvimento de equipe. O soft skills ele é mais complexo de se desenvolver, né? Naturalmente, tem pessoas que têm habilidades de comunicação, de relacionamento muito melhor do que outras. Mas é isso, mas você tem que respeitar e saber tratar essas diferenças para que, de fato, enfim, as coisas
conspirem a favor e que você tenha ali um relacionamento bom com todo mundo. De repente, uma função técnica não precisa ter bons soft skills. De fato, eventualmente aquela função é uma função que o hard skill ele é muito mais importante do que o soft skill, né? Então, isso a gente tem que saber medir até na contratação, né? Porque eu acho que é isso. Se é um cargo que precisa ser muito técnico, exato. Não precisa ter, eventualmente, não precisa ter soft skills tão aguçados. Agora, são posições de mais interlocução entre áreas, né? Que tem que ter relacionamento com várias áreas, que tem que ter um jogo de cintura maior. Essa daí tem que ter um soft skill muito maior do que uma função técnica, eventualmente. Então, isso começa até na parte de contratação para a gente moldar as áreas, né, e as equipes de acordo com a necessidade do negócio. E aí, falando de competitividade e tal, independente do perfil, né, da pessoa, a gente estimula sempre competitividade. Até por isso que a gente tem métricas, tem metas, então a gente faz competições saudáveis dentro da equipe, né, melhor atingimento, a gente tem o destaque do trimestre, que a gente premia quem teve o melhor atingimento de metas do trimestre. Então, isso naturalmente é um movimento, uma forma de estimular quem tem o melhor atingimento, como que as pessoas estão vendo isso, para que todo mundo queira chegar lá, ganhe um botãozinho, ganhe um vale presente, ganhe um jantar fora. Então, isso tudo a gente movimenta para que as pessoas estejam sempre olhando suas métricas e naturalmente querendo competir para alcançar métricas melhores, resultados melhores e entregar um resultado mais eficiente para o negócio. Mas eu sou super a favor da meritocracia e, naturalmente, de estimular a competição interna, porque isso fica até gostoso, né? Você vê mas um estímulo saudável. Saudável. E aí quando você tem pessoas que, querem ganhar a qualquer custo, querem acelerar demais, aí você tem que dar uma parada, né? Conversar um one-on-one específico, falar, cara, isso aqui não é legal, desse jeito não funciona. Então, cara, a gente tem que ter um ambiente saudável, isso e gostoso, né? Tem que ser uma competição gostosa. Até esporte a gente tem Gym Rats para quem faz mais esportes, então, cara, quem foi o mais assíduo na academia esse mês? A gente roda um Gym Rats lá, todo mundo faz um ranking, cara, quem ganhou foi esse, então esse vai ganhar não sei o quê. E a gente vai sempre estimulando boas competições dentro para que, de fato, São bons hábitos também, né? Bons hábitos e que isso, de fato, reverbere não só ali, mas também na vida pessoal, porque competição você vai ter em todos os lugares, então é importante você saber competir, saber perder, mas buscar ganhar, né? Então, você só ganha quando você tem ali um acompanhamento, quando você tem visibilidade, por isso que os painéis, né, as metas, é importante para você ver, né, gerar o apelo visual ao seu resultado. Se você não vê, de repente você deixou passar. Fala, puta, tinha essa meta, esqueci. E aí se ferrou. Aí ferra o gestor isso, né? Então você tem que saber quais são suas metas, como o teu atingimento. O que você melhorou, o que você piorou, para onde você vai, o que você vai mudar. Eu estava lendo um livro que falava sobre isso, que era o pessoal da Marinha Americana, que até foi o Marcelo que me falou desse livro. A gente leu ele me deu numa viagem que a gente estava fazendo, e ele falava isso, que o bom líder, ele não dá o caminho, ele dá a meta, né? Ele dá o objetivo. Muito interessante. E me fala então agora, estamos chegando aqui no final, fala suas redes, o pessoal pode te procurar, quero saber de franquia. Thiago Janix, então tanto no Instagram como no LinkedIn. Janix, J-A-N-I-Q-U-E-S. Thiago com H. Thiago com H. E aí pode me procurar, se quiser bater papo de franquia, de negócio, enfim, empreendedorismo, o que tiver vontade, liderança, desenvolvimento de equipes, no que eu puder ajudar, será sempre um prazer falar com os ouvintes e com as pessoas que acompanham aqui o Lancei. Massa. E da Magnólia é @magpapelaria. Mag Papelaria. Mag Papelaria. No Instagram e também na internet, no nosso e-commerce também é magpapelaria.com.br. Muito bom. Muito obrigado pela aula de hoje. Obrigado a você pelo convite. Valeu demais. E vocês aí que ficaram com a gente até o final, não esquece de curtir, compartilhar, ajuda muita gente. E agradecer depois lá o Thiago pela aula que ele fez aí hoje. Obrigado, pessoal.